Atos 17, 24, a palavra de Deus diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também algum dos vossos poetas disseram, somos a sua geração. Quantos podem dizer amém? Queridos irmãos e irmãs, esse texto nos fala a respeito dos atributos de Deus. Atributos falam de características pessoais de um ser. Atributos é porque Deus atribui a si mesmo algumas características de sua própria personalidade. Nós sabemos que a Bíblia nos apresenta muitos atributos. Por exemplo, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Mas quando nós olhamos para o texto de Atos capítulo 17, nós percebemos o contexto desse texto. Paulo está em Atenas, e Atenas é a capital intelectual daquele tempo. Atenas era a cidade de Sócrates, Platão e Aristóteles, o berço da filosofia e das artes. Mas Atenas também era a cidade de muitos deuses. Haviam pelo menos 30.000 estátuas dedicadas a deuses naquela cidade. O texto é bem claro em dizer, nos versículos anteriores, que Paulo fica agitado. Paulo, ele fica revoltado ao ver aquela situação, mas ele trata os atenienses com cortesia, com educação, e aproveita, diante de 30.000 altares, ele passa e olha, está um altar escrito, ao Deus desconhecido, e ele aproveita a oportunidade, para falar de Jesus, através do altar do Deus desconhecido. Paulo vai mostrar nesse texto, algumas características de Deus, pelo menos 4 atributos de Deus que nós podemos pensar rapidamente nesta noite, antes de nós tomarmos a ceia. O primeiro atributo de Deus nesse texto é que Deus é Criador. Deus é Criador. Atos 17, 24, Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Ou seja, Deus é Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra de Deus. Lá em Gênesis 1, verso 1, a Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí quando você vai para João 1, verso 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí quando você vai para Hebreus 1 e 1, veja, Gênesis capítulo 1, verso 1, João capítulo 1, verso 1, Hebreus capítulo 1, verso 1, ele vai dizer: no princípio Deus falou conosco através dos pais e dos profetas, mas nesses últimos dias Ele fala pelo seu Filho, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que o Deus que você serve é o Criador. No Salmo 119, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia faz declaração a outro dia, sem linguagem, sem fala, a gente ouve a voz. Quando você acorda e o sol está brilhando, é Deus dizendo: eu sou o Criador. Quando você vai se deitar e antes olha para o céu e vê todas aquelas estrelas e aquela lua tão linda, é Deus dizendo para você: eu sou o Criador.
Quando você vai de viagem, de férias, e vê aquele oceano bonito, ou você vai visitar algum rio, algum lago, e você vê as montanhas, e você vê os pássaros, e você vê as árvores, e você vê os montes, e você vê o valado, é a proclamação da natureza dizendo: há um Criador, há um Criador, há um Criador, e esse Criador é Deus. Agora, Deus não fez o mundo como o relógio que dá corda. Tem uma turma aqui que é do tempo do relógio de corda, pelo amor de Deus, né? Você lembra? Você dava corda no relógio e deixava. Então, algumas pessoas pensam assim: não, Deus fez, eu creio que Deus é Criador, mas Deus fez a terra, Deus deu corda para o relógio e deixou a terra sozinha, principalmente numa pandemia mundial, e Deus voltou para o céu e ficou assistindo. Não, o Deus Criador está. O Deus Criador participa, o Deus Criador é nosso Deus, o Deus Criador é transcendente, mas é imanente, o Deus Criador habita no alto e sublime trono, mas habita no coração do contrito e do quebrantado. Esse Deus que é Criador, Paulo diz, não é obra do acaso o mundo não é feito de si mesmo, o mundo não foi criado por uma explosão cósmica, o mundo não veio do acaso, o mundo tem um Criador, e esse Criador é Deus. O Deus Criador fez os céus e a terra, também fez o ser humano. E o ser humano, ele veio das mãos de Deus. Primeiro Deus fez o homem, e depois Deus fez a mulher. Deus não fez um terceiro elemento, Deus não fez uma sexualidade neutra. Não, o meu Deus só fez homem e mulher. O meu Deus só fez macho e fêmea. O meu Deus é o Deus que não fez nenhuma ideologia de gênero. Ou você é homem, ou você é mulher. Deus fez homem e mulher. E quando Deus fez o homem, alguém vai dizer que Deus primeiro fez os rabiscos e depois fez a mulher, quando Ele desenhou a obra-prima. Vamos concordar. Deus fez primeiro o homem, e a Bíblia diz que o homem veio do pó. Quando você vê os diversos elementos da terra, todos esses elementos estão presentes no nosso corpo. Elementos que eu encontro na terra, eu encontro também no meu corpo. Mas Deus olhou para o homem, viu o homem sozinho, e o Deus Criador disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma adjutora, eu vou fazer alguém que vai ser companheira dele, que vai ser submissa, não no sentido de que homem manda, mulher obedece. Submissão é missão de apoio, é abraçar a missão do esposo e juntos constituir família. E aí Deus faz o homem dormir, e alguém vai dizer para o homem não ficar dando opinião: dorme aí. E de uma de suas costelas, Deus faz a mulher. Quando Adão vê a sua esposa pela primeira vez, torna-se um poeta de uma hora para outra e diz para ela: essa é agora osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne, será chamada mulher, porque do varão foi tirado. Naquele dia houve uma cerimônia de casamento, e o próprio Deus celebrou o primeiro casamento, e olhou para o homem e para a mulher e disse: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Não é deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a suas mulheres, no plural. Não é deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á com outro homem. Não é deixará a mulher a sua família, e unir-se-á a outras mulheres. Não, deixará o homem o seu pai, unir-se-á com a sua mulher, e os dois constituirão família. Este é o padrão de Deus, esta é a palavra de Deus. O Deus Criador fez todas as coisas. A Bíblia diz que Deus é um Deus tão grande que em Eclesiastes 12 diz assim: lembra, jovem, do teu Criador nos dias da tua mocidade. Em Isaías 40, 28 diz a Bíblia: você não sabe, você não ouviu que o eterno Deus é o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa nem se fadiga, e não há esquadrinhação do seu entendimento? Esquadrinhação, a gente lembra do esquadro que a gente usou muito na escola e usa até hoje. O esquadro que a gente usa na escola serve para medir,
para conferir, para averiguar a medida da vertical e da horizontal. Aí a Bíblia diz: não há esquadrinhação daquilo que Deus pensa, não dá para esquadrinhar o pensamento de Deus, não dá para conferir a ação de Deus, não dá para averiguar o que Deus faz, porque Deus fez o mundo e tudo o que nele há. Você pode louvar a Deus porque Ele é o Criador de todas as coisas. Diga bem forte: Deus é o Criador. Mas em segundo lugar, Paulo nos apresenta um segundo atributo de Deus no verso 24 ainda, que Deus é Senhor. Veja que o texto diz: sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Sendo Senhor dos céus e da terra, Deus na Bíblia é chamado de o Senhor dos exércitos. O que é o Senhor dos exércitos? Ele é o comandante, Ele é o líder, Ele é o supervisor, Ele é o Senhor acima de todos. Você não tem, mas Ele tem. Você não é, mas Ele é. Você não pode, mas Ele pode. Você não consegue, mas Ele consegue. Você não faz, mas Ele faz. Você não cura, mas Ele cura. Você não salva, mas Ele salva. Você não batiza, mas Ele batiza. Você não restaura, mas Ele restaura. Você não regenera, mas Ele regenera. Você não justifica, mas Ele justifica. Você não santifica, mas Ele santifica. Você não pode levar ninguém para o céu, mas Ele já escreveu o teu nome lá e já te garantiu morada eterna. Se eu fosse você, eu dizia uma palavra de amor para Ele. Ele é Senhor, o Senhor dos céus e da terra. Quando a gente olha para a palavra, a gente consegue enxergar alguns reprises desse Deus que é Senhor, especialmente em Isaías. Não vou dizer especialmente, mas frisando o profeta Isaías, a gente consegue encontrar algumas características desse Deus que é Senhor. Veja comigo, não precisa abrir sua Bíblia, eu só vou citar. Isaías 40, verso 12: Ele mediu com o seu punho as águas. Ele mediu com o seu punho as águas. Águas da onde? Todos os oceanos da terra, todos os rios da terra, todos os lagos da terra. O meu Deus mediu tudo com o seu punho direito. Isaías 40, verso 12: Ele mediu os céus a palmos. Ele mediu os céus a palmos. Olha o tamanho do Deus que você veio servir nessa ceia. Ele mediu os céus a palmos. Isaías 40, verso 12: Ele recolheu uma medida do pó da terra e pesou todos os montes em uma balança. Pegou os montes da toda a terra, pegou uma balança e falou: eu sou Senhor, eu posso medir todos os montes e montanhas da terra, porque eu sou Senhor. Isaías 40, verso 15: Ele considera todas as nações como a gota de um balde. A gota de um balde é o que é todas as nações para o Deus que você veio adorar esta noite. Isaías 40, verso 15: Todas as ilhas são para Ele como coisa pequeníssima, diz a palavra. Não é só pequena, é pequeníssima. Isaías 40, verso 17: Todas as nações são como nada perante Ele. Mas pastor, e as nações lá da América do Norte? Para o meu Deus é nada. E as nações da América Central? Para o meu Deus isso é nada. Mas e as nações poderosas da Europa? Para o meu Deus é nada. Mas e as nações ricas da Ásia? Para o meu Deus é nada. Mas e as nações de todo o continente africano? Para o meu Deus é nada. Mas e as nações da terra? Para o meu Deus elas não são nada. O meu Deus é Senhor de todas elas. Isaías 40, verso 22, a Bíblia diz que Ele está assentado sobre o globo da terra. A Bíblia diz que Ele olha para nós e vê cada um de nós como um gafanhoto. A Bíblia diz que a terra é para Ele como escabelo dos pés. As irmãs que vão para fazer unha lá na pedicure, tem um banquinho, aquele banquinho que você coloca o pé lá, não tem? Aquele banquinho que você coloca o pé, que lá chama escabelo. O meu Deus faz da terra escabelo do pé. Oh Deus grande e poderoso, o que é essa luta para Ele?
O que é esse desafio para ele? O que é essa batalha familiar para ele? O que é essa crise financeira para ele? O que é esse desemprego para ele? O que é essa depressão para ele? O que é essa síndrome do pânico para ele? O que é essa ansiedade para ele? Para ele é nada. Ele pode nessa noite, com uma palavra do céu, ordenar, e todas as coisas mudam para a sua história, porque ele é Senhor. Você pode louvar a ele porque ele é Senhor. Isaías 40, 22, ele estende os céus como cortina. Quando você vai abrir assim a cortina de casa, para entrar um pouquinho de sol assim na sala, o meu Deus pega os céus e ele abre os céus como cortina. Olha que coisa maravilhosa. Imagina se nessa noite, enquanto a gente estiver tomando a ceia, ele rasgar o céu como cortina e derramar um poder tão grande sobre nós, a ponto de nós sairmos daqui totalmente cheios do seu Espírito. Ele pode fazer isso, porque ele é Senhor. Isaías 40, 26, ele criou todas as estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome, e todas elas atendem a sua voz. Pastor Samuel, a Bíblia diz que o Senhor ouve o filhote de um corvo no topo de uma árvore. Você já parou para pensar, irmãos, o filhote de um corvo no meio da mata, lá no Amazonas, ou na mata, qualquer mata atlântica virgem, está lá, ninguém sabe que ele existe, e aquele filhote sobe no topo daquela árvore, abre o seu bico e começa a clamar para o seu Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que consegue ouvir a voz de cada um de nós ao mesmo tempo, que consegue discernir cada oração, cada suspiro e cada lágrima que desce dos nossos olhos, consegue ouvir o piado do filhote de um corvo em cima do topo de uma árvore na floresta amazônica e dizer: eu sou o teu Senhor e eu vou preparar alimento para você. Se acha que esse Deus não pode abrir a porta? Se acha que esse Deus não pode fazer milagre? Se acha que esse Deus não pode mudar completamente o quadro da sua história? Adore a Ele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu, disse o Senhor em Isaías 43 e 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Oh, irmão, que coisa boa é o poder da palavra de Deus. A diferença entre o nosso Deus, o seu senhorio, e o senhorio de outros deuses, é que o senhorio de outros deuses tem começo e fim. O meu Senhor tem um reinado que nunca mais terá fim. Quando ele estava na cruz do meio, tinha uma cruz de um lado e outra do outro, e um começou a zombar e dizer: o senhor não é o filho de Deus? Desce da cruz, livra o senhor e livra a gente. Aí o outro do outro lado começou a discutir com o outro e Jesus no meio, e disse: rapaz, você fala isso para ele não fez nenhum mal, ele está aqui, mas ele não merece, nós dois estamos aqui porque nós merecemos. Aí ele olha para Jesus, crucificado, Jesus está desnudo, machucado, e ele olha para Jesus e disse: Senhor, Senhor. Chamou o homem do meio de Senhor, reconheceu que Jesus é Senhor. E ele vai mais longe e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só tem reino quem é rei. Só tem reino quem não é rei não tem reino. O ladrão da cruz está olhando para aquele homem, quase desnudo, machucado, ferido, açoitado, com a coroa de espinhos sobre a cabeça, e diz: você não é só o filho de José e Maria, não, tu és Senhor e Rei, e tu tens um reino, e eu quero que o Senhor se lembre de mim quando entrar lá. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmão, diga alguma coisa para esse rei. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele reinará eternamente. Aleluia. Deus é Criador, Deus é Senhor, mas em penúltimo lugar, Deus é provedor. Eu disse o que, irmãos? Deus é o que? Provedor. Ele é o Deus da providência. Você vai falar a palavra providência bem alto. Ele é o Deus da providência.
Atos 17, 25, Ele é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele é o Deus da providência. Quando Abraão está subindo com o seu filho para oferecer o próprio filho, lá no Monte Moriá, Isaac, ele quebra o silêncio, olha para o seu pai e diz: pai, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo os preparativos para oferecer o cordeiro, mas pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Ali Abraão usa um termo hebraico dizendo: meu filho, Jeová Jirê, meu filho, o Senhor proverá, Ele é o Deus da providência. Ele proveu para o povo de Israel 40 anos no deserto, o sapato não estragou, a roupa não rasgou, e o maná desceu do céu toda manhã, para que o nome dele fosse glorificado. Ele é provedor, e ele proveu 5 pães e 2 peixes, para uma multidão de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. O Deus da Bíblia é o teu Deus, e Ele é o teu provedor. Esse provedor é previsível e também é imprevisível. O provedor é previsível na sua fidelidade, pode esperar que Ele dá, pode aguardar que Ele abençoa, pode crer que Ele abre a porta, pode confiar que não vai faltar pão na tua casa, pode ter certeza que o pãozinho com manteiga, o café com leite, o arroz, o feijão, o Deus da providência não vai deixar faltar. Ele é o Deus previsível, Ele não deixa faltar. Só que ao mesmo tempo Ele é imprevisível, porque Ele faz do jeito dEle. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Você está esperando Deus pela sala, Ele vai vir pela cozinha. Você está esperando Deus pela porta da frente, Ele vem pela porta do fundo. Você está esperando Deus pela direita, Ele vem pela esquerda. Você está esperando Deus na vertical, Ele vem na horizontal. Você está esperando Deus usar alguém, Ele vai usar você mesmo, porque Ele é o Deus da providência, da provisão. Esse Deus, diz a Bíblia, Atos 17, 25, Ele dá a todos a vida. A vida é um presente de Deus. Esse tempo entre o nascimento e a morte é um presente que Deus colocou na sua mão. A sua vida é uma bênção, e você não pode ser um murmurador, linguarudo, reclamão. Tudo está ruim, para com isso. Você tem vida, meu filho. Quem tem vida tem esperança. Se tem vida, tem jeito. Se tem vida, as coisas vão melhorar. Mas quem dá a vida é Deus. A morte de Marília Mendonça ontem, caindo daquele avião, aquela cantora de música sertaneja, abalou a nação brasileira, que ficou comovida pelo falecimento de uma jovem de apenas 26 anos de idade. Mas nós sabemos que quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. Aquela menina nasceu na igreja, irmãos. Ela era assembleiana, ela aprendeu a cantar ouvindo playback de Cassiano e Aline Barros. Era da Assembleia de Deus, ela mesma conta. E a nação toda está comovida, por quê? Porque não entendem as coisas. Claro que eu não estou dizendo que eu entendo tudo, eu não entendo nada, mas quando eu olho para a Bíblia, eu tenho um Deus que às vezes complica, não explica, mas depois diz: fica tranquilo, porque eu vou resolver. Eu sou o Deus que anuncia o fim desde o princípio. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Tudo está no controle das minhas mãos. Eu mato, eu faço viver. Eu firo, eu faço sarar. Eu mato e eu ressuscito. Eu deponho reis e eu estabeleço reis. Eu tiro quem eu quero e eu coloco quem eu quero. Eu sou o Deus provedor. Eu dou a vida para quem eu quero. Você pode levantar a mão e louvar esse Deus poderoso. Mas o texto diz que Ele dá respiração. Respiração. Como isso está fazendo efeito, como isso está fazendo sentido diante de um vírus que roubou a respiração de tanta gente. Paulo está dizendo: é Ele que te dá respiração. Agradeça, 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 agradeça. Agradeça, irmão. Alguém me perguntou: pastor, por que muitos cristãos, muitos morreram e outros não? O que você me explica? Falei: meu filho, eu não tenho uma resposta pronta. 2 coisas eu tenho certeza. A primeira: nós não somos melhor do que aqueles que foram. Tem gente que foi, que é 10 vezes mais crente que eu, mais fiel do que eu, e estava muito mais pertinho de Jesus do que eu. Essa é a primeira convicção que eu tenho.
E a segunda convicção que eu tenho é que se eu ainda estou aqui, é porque Deus ainda tem propósito com a minha vida nessa terra. Se você está aqui nessa noite, Deus tem plano com você. Os planos de Deus não foram impedidos na sua vida. Há um projeto, há um plano, há um desenho traçado, há um mapa de Deus, há uma plataforma sendo preparada, e você tem que estar pronto dizendo: obrigado, Deus, pela minha respiração. Pode agradecer a Deus pelo fato de você respirar agora? Aleluia, oh, glória a Deus. Um senhor de 90 anos que pegou a Covid e venceu, foi para o balão de oxigênio, um homem rico, conseguiu vencer, pagaram altas somas para cuidar da saúde daquele homem, e no dia que ele estava saindo do hospital, ele começou a chorar copiosamente. A família chegou, os médicos chegaram e disseram: o senhor está bem, o senhor está bem, o senhor está bem? Ele falou: não, eu estou tão bem, mas eu não estou chorando de tristeza não, eu estou chorando da alegria de lembrar que faz 90 anos que o meu Deus me ajuda a respirar sem me cobrar um centavo. Irmão, faça alguma, como diz os pregadores, reaja aí, meu filho, fala alguma coisa para Jesus de gratidão, Ele dá a todos a respiração. E Paulo termina dizendo: e Ele dá a todos todas as coisas. Sua vida é dele, seu casamento é dele, seu filho é dele, seu carro é dele, seu emprego é dele, teu salário é dele, sua família é dele, a empresa é dele, a igreja é dele, o pastor é dele, o ministério é dele, eu sou dele, você é dele, tudo aqui é dele, tudo é para ele, é para a glória dele, a ele a honra, a ele a glória. Eu não mereço glória, você não merece glória, quem canta não merece glória, quem prega não merece glória, quem segura o microfone ou quem nem segura o microfone não merece glória. O único que é digno de toda a glória é aquele que Isaías olhou e disse: eu estou vendo ele num alto e sublime trono, o séquito dele enche o templo, e os serafins estão voando para lá e para cá dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diga para alguém do seu lado, de máscara e tudo: Ele é a tua providência. Ele é a tua providência. Você pode louvar a esse Deus poderoso? Então diga bem forte para a gente encerrar: Criador, Senhor, Provedor. E em quarto lugar, diga bem forte: Pai. Que palavra gostosa, Pai. Oh, aleluia. Pai, Pai. Perdi meu pai com 17 anos, meu pai faleceu cedo, com 44, mas nunca eu deixei que isso entrasse na minha alma como se eu fosse alguém que não tivesse pai. Não, Deus é o meu Pai. E apesar disso, além disso, Deus tem me dado alguns pais aqui na terra, que têm exercido o papel de pai, Pai. Se você ainda pode, ou pegar o seu celular e ainda você atender uma chamada escrito: Pai, atende logo. Se você tem o celular e ainda tem uma chamada: mamãe ou mãe, atende depressa. Eu às vezes estou estudando em casa, tá tendo prova, tá tendo professor pedindo trabalho e não sei o que lá, e é coisa acadêmica. Minha mãe liga: meu filho tomou chá de boldo? Tomei, mãe. Para tudo. Para professor, para tudo. Que mais, mãe? Meu filho, você tem que pegar o chá de boldo, esquentar na água, põe na garganta e não sei mais. Meu filho, e começa a conversar assunto do dia a dia. Para tudo é tua mãe, para tudo é o teu pai, para tudo é o teu pastor. Valorize aqueles que Deus colocou na tua vida. E ele diz assim, Atos 17, 27 e 28, para que o buscassem, se porventura tateando pudesse achar, ainda que ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nele movemos, nele existimos. Ele é Pai. Você sabe que a gente gosta muito do pão nosso, mas antes de você orar o pão nosso, lembra do Pai Nosso. É o Pai Nosso que dá o pão nosso, é o Pai Nosso que dá o pão nosso, a provisão nossa. Quando eu estou com vocês, com a minha família, Pai Nosso. Quando eu estou sozinho, Pai Meu. Agora eu e o Senhor, Pai Meu. Intimidade com o Pai. Deus é Pai.
Mas o Senhor não disse que Ele olha e vê os homens como gafanhotos? O Senhor não disse que Ele é o Deus que está fazendo da terra escabeiro dos seus pés? Eu disse, mas esse Deus que é Pai enviou o Filho, e o nome dele é Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele nasceu do ventre de Maria. Ele cresceu, com 12 anos já estava ensinando os doutores do templo. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Ele exerceu o seu ministério. Ele curou enfermos. Ele expulsou demônios. Paralíticos levantaram, cegos viram, mudos falaram, surdos ouviram, mortos ressuscitaram. E numa sexta-feira, quando ele foi para a cruz, nem o sol quis brilhar, porque o seu Criador, o seu Senhor e o seu provedor estava crucificado. Ele se fez maldito, sendo ele bendito. Ele se fez pequenino, sendo ele o grande eu sou. Ele sentiu fome, sendo ele o pão vivo que desceu do céu. Ele sentiu sede, sendo ele a água que jorra para a vida eterna. Ele sentiu sono, sendo ele o guarda de Israel, que não tosqueneja e não dorme. Ele se fez pobre, sendo ele rico. Ele se fez homem, sendo ele Deus. E toda vez que você passa uma prova, não se esqueça, o Pai mandou Jesus para cá, porque Jesus olha para você e diz: eu te entendo. Eu sou Deus que humanizei, eu me esvaziei, é o kenosis de Deus. Ele se esvaziou, ele tinha poder de usar a sua glória, mas não quis. Ele disse antes da cruz: se eu quisesse, mandava 12 legiões de anjo agora. Legião era 6.000 soldados. Quanto que é 12 vezes 6? Oi? 12 vezes 6 é quanto? 72.000 anjos. Um anjo no Antigo Testamento, quando Senaqueribe foi invadir Israel, um anjo matou 185.000, um anjo. Se um anjo matou 185.000, 72.000 anjos, você imagina o estrago. Mas ele falou: não, eu tenho poder, mas não vou falar nada. Ninguém está tirando a minha vida. Eu não vou ser assassinado, não. Eu estou dando a minha vida, e eu vou tomar a minha vida de novo, porque este poder eu recebi do meu Pai. Quero que você fique de pé nesta noite, e nós vamos entregar o microfone ao pastor. Mas eu quero que você agradeça esse Deus que é Pai. Esse Deus que é Pai, esse Deus que é Pai. Pastor Samuel, hoje numa visita pastoral, a irmã contava a história de um menino que ressuscitou. Ela trabalhava lá no interior de Mato Grosso, ganhando almas para Jesus. Não tinha pastor não, era ela mesma, irmã Emília. E começou a ganhar pessoas e as famílias. E um homem que queria matá-la, persegui-la, um dia veio na direção dela. Ela falou: agora que eu vou morrer, agora que vai acontecer um desastre. Ele na bicicleta falou: vai lá em casa, prepara para mim as coisas. Meu filho acabou de ser picado por uma cascavel, e o veneno foi tão forte, ele está morto no hospital. Prepara tudo lá para o velório. Ela falou: eu preparo. Foi para a casa dele, preparou tudo, aquelas coisas antigamente preparava, aonde ia colocar o caixão. E já veio todo mundo daquela vila, e já começou a chegar todo mundo para o velório. Daqui a pouco chega a primeira ambulância naquele vilarejo, lá em Mato Grosso. E a mãe sai da ambulância gritando: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, o meu filho ressuscitou. Cadê a irmã Emília? Glória a Deus, o meu filho ressuscitou. Quando ela abraçou a irmã Emília falou: o que aconteceu? E ela disse: eu estava lá na sala de espera, os médicos vieram, e a senhora pregou sobre Lázaro, que ressuscitou semana passada aqui no culto da casa. A senhora pregou sobre isso, e eles disseram: não adianta, o seu filho morreu. E eu dizia: eu quero ver meu filho, eu quero ver. Não adianta, eu quero ver, não adianta. E aí os médicos falaram: vamos deixar ela ver logo. Quando ela chegou naquela mesa, aquele menino gelado, morto, ela dobrou os seus joelhos, estendeu as duas mãos e disse: Deus, que a irmã Emília pregou, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, devolve meu filho agora. Quando ela colocou a mão sobre o menino abriu os olhos e levantou, porque o Senhor fez esta obra. Quando ela voltou, disse: irmã Emília, a única questão que o médico disse é que vai ter que amputar o braço dele, porque a picada foi tão forte que inchou e apodreceu, aqui vai ter que amputar.
Quando o menino vem descendo da outra ambulância, ressuscitado, e todo mundo em choque, a irmã Emília pergunta: tem mais alguém que tem fé comigo aqui para crer que não vai amputar braço de ninguém, porque o Deus que começou a obra vai terminar? Irmão, gente de tudo que a religião levantou o braço. Ela falou: então vocês têm que aceitar Jesus. Todo mundo aceitou a Jesus. Isso foi na quinta-feira. Na segunda ele ia amputar o braço. No domingo à noite o braço do menino estava sequinho, estava novo, estava restaurado. O teu Deus é Pai e Ele não te abandonará. Feche os teus olhos, por favor, e oremos. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos por esta noite, por esta ceia. Te agradecemos pelos louvores e pela palavra. Agradecemos, Pai, porque Tu és o Criador, e o Senhor criou todas as coisas. Tu és Senhor, e nós abraçamos essa verdade. O Senhor, Tu és o Senhor da vida, da família, da igreja. Tu és o provedor, e não vai faltar nada para o campo de Presidente Prudente. O Senhor proverá todas as coisas, e o Senhor é Pai, e nós te louvamos, porque nós somos teus filhos, e nós decidimos confiar em Ti, e confiar na Tua palavra, em nome de Jesus, amém.